Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de potencial de força centrífuga. Cadu, mas eu já ouvi falar de energia potencial elástica, gravitacional, elétrica, mas da força centrífuga nunca ouvi. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para lhe mostrar que existe sim a possibilidade de escrever uma energia potencial referente à força centrífuga. Bom, vamos começar então? Se ficou curioso, acompanhe esse vídeo. Antes de mais nada, se você já gostou do tema, deixa logo sua curtida, ajuda o canal. E se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição e aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, mas vamos começar aqui, sem mais delongas. O que é essa tal de energia potencial relacionada à força centrífuga? Vamos ver como é que isso funciona? Imagina que eu tenho um corpo rotacionando em torno de um eixo vertical. Esse eixo pode ser horizontal também, não tem problema. E nós vamos estudar todo o movimento do ponto de vista de um referencial que gira junto com o corpo. Ao mudar esse referencial, a gente percebe a presença de uma força fictícia, é a tal da força centrífuga. E esta força satisfaz as condições para que ela possa ser classificada como uma força conservativa. Professor, o que é que isso significa? Dizer que uma força é conservativa significa dizer que nós podemos atribuir a esta força uma energia potencial tal que esta força pode ser escrita como menos a derivada de uma energia potencial em relação à posição. Se fosse um caso tridimensional, a gente poderia utilizar ali a notação de vetor e em seguida usar aqui o formalismo de gradiente, tudo bem? Mas nesse caso a gente só vai trabalhar na direção do raio, então eu posso escrever o F como menos dUdr. Se você quiser, pode colocar aqui o símbolozinho de vetor e colocar um Rzinho na direção radial, tá bom? Mas não vem ao caso no momento, nós só vamos trabalhar o caso unidimensional. E o que eu posso fazer com isso? A ideia aqui é poder escrever da seguinte maneira. FdR é igual a menos du. O que é FdR, se lembra? FdR é o trabalho dessa força. Sendo assim, forças conservativas são aquelas em que o trabalho é menos a variação de uma energia potencial. Tudo bem? Todo mundo lembrando disso até então? Vamos lá. O trabalho, na verdade, ele é dado pela integral de FdR. Porém, como a gente quer evitar um pouco esse formalismo, a gente pode traçar o gráfico desta força em relação à sua posição. O gráfico é bem simples, porque perceba que esta força é uma força linear. Lembrando, como é que fica a força, então, centrífuga mesmo? Para quem não lembra, o módulo da força centrífuga vai ser dado por m ômega 2r. Significa, pessoal, que a força cresce linearmente. Ou seja, o gráfico é uma reta. Então, a gente pode pegar esta partícula e levar desde a origem até uma posição R para saber quanto é que é o trabalho dessa força. O trabalho vai ser igual a esta área. Essa área é muito fácil de calcular. É a área de um triângulo. Seria 1/2 da base, veja só que a base seria R, vezes a altura. A altura seria a própria força quando o valor da posição for R, ou seja, m ômega ao quadrado R. Bom, sendo assim, a gente pode dizer que 1/2 de m ômega 2r ao quadrado é igual a menos a variação de energia potencial. Tá, professor, então quem que seria ΔU? Neste caso, ΔU seria a energia potencial a uma dada posição R menos a energia potencial aqui em zero. Agora nós vamos atribuir a esta posição o nosso nível de referência. Então, nós estamos dizendo que em R igual a zero, a nossa energia potencial será nula. Portanto, a nossa energia potencial relacionada à força centrífuga vai ser do tipo menos 1/2 de m ômega 2r ao quadrado. Professor, e onde é que eu vou usar isso na minha vida? Bom, para a gente ver uma aplicação bem rápida, eu vou fazer um exemplo que já apareceu no ITA e em seguida nós vamos fazer um mega problema super difícil. Tudo bem? Então vem comigo. A nossa primeira aplicação vai ser referente ao problema do balde de Newton, bem famoso, não é verdade? Como é que funciona esse problema? Nós temos um balde cilíndrico com um líquido lá dentro.
E aí nós vamos colocar esse balde para rotacionar em relação ao referencial que a gente se encontra. Sendo assim, a superfície do líquido vai gerar um formato diferente, não vai ficar mais plano. Qual será a equação que vai descrever o formato dessa curva? Bom, o desenho fica mais ou menos dessa forma, e aí nós vamos usar essa técnica de energia potencial relacionada à força centrífuga para você ver como vai ser super fácil. Alinhei meus eixos aqui inicialmente e nós sabemos que esta superfície deve ser uma isobárica. Bom, ela está aqui exposta à pressão atmosférica, então todos os pontos devem possuir a mesma pressão. Sendo assim, essa curva também gera uma equipotencial. Se a gente observar isso do referencial que se encontra girando, ou seja, se você estiver lá dentro girando junto com o líquido, você vai perceber a força centrífuga. E assim, se a gente pegar uma partícula aqui embaixo, exatamente no vértice dessa curva, e outra partícula em uma posição qualquer, nós precisamos dizer que estas duas configurações possuem a mesma energia mecânica. Ou seja, nós temos aqui uma posição R relacionada a uma altura Y. Então, eu desejo descobrir quanto é Y em função de R. Vou chamar este ponto de ponto 1 e este ponto de ponto 2. Bom, quem é a energia mecânica no ponto 1? Você concorda que se a gente adotar o nível de referência aqui embaixo, da potencial gravitacional, então nós temos que a energia potencial gravitacional no ponto 1 é zero. E nós temos que a energia potencial da força centrífuga também é zero. Tudo bem? Já no segundo ponto, a energia mecânica seria dada por mgh, no caso o nosso h é o y, mais a energia potencial devido à força centrífuga. Lembra como essa energia a gente acabou de demonstrar? É menos 1/2 de m ômega 2 r ao quadrado. Professor, tem cinética? Bom, em relação ao referencial na Terra, a partícula tem sim uma velocidade de rotação, mas lembre que nós estamos trabalhando num referencial girante. Lá, ele vê sempre a partícula parada, tudo bem? Ele vai sempre acompanhar a partícula. Muito bem, não tendo energia cinética, olha só o que vai acontecer. Se eu igualar as duas, nós já temos de cara a equação da curva. Veja só. Bom, se a gente isolar o y, nós vamos ter aí ômega ao quadrado sobre 2g r ao quadrado. Lembre-se que a gente está convencionando a origem do meu sistema exatamente no vértice. Pessoal, que equação é essa? Você consegue ver que é a equação de uma parábola? Olha só, y é igual a uma constante x ao quadrado. No caso, meu x aqui seria o r. Então, em uma linha, você já extrai essa equação de uma maneira muito fácil e muito objetiva. Bom, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários que eu vou fazer o possível para tentar lhe ajudar. E agora chegou a grande hora, o grande momento. Vamos fazer uma mega questão super difícil sobre este assunto. Não sai daí, acompanhe o vídeo até o final. Bom, esse problema diz o seguinte. Dois planetas, cada um de massa m e raio r, formam um sistema binário girando em torno do seu centro de massa, interagindo sobre eles somente a força mútua. A distância entre os centros dos planetas vale A. Encontre a mínima velocidade em relação a um dos planetas que um foguete deve ter para conseguir chegar no outro. Deu para entender o problema então? Olha que problema interessante. Antes de mais nada, se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver usando aquele método. Se você não conseguir, continua assistindo o vídeo. Bom, inicialmente nós vamos tratar aqui do sistema binário. Vamos supor que cada um dos planetas gira em torno do centro de massa com velocidade v. Para esses planetas, a gente pode dizer que a resultante centrípeta deles é igual à própria força gravitacional. Ou seja, eu vou escrever o seguinte. G m ao quadrado sobre A ao quadrado, isso aqui é a força gravitacional entre eles, deve ser do tipo m ômega ao quadrado vezes o raio. Isso aqui é a resultante centrípeta. O raio, pessoal, neste caso, seria A sobre 2. Ou seja, o ômega de giro em torno do centro seria dado por... Vou deixar aqui a expressão ao quadrado, porque em breve nós vamos retornar e nós vamos usar o ômega ao quadrado, tá legal? Então, vamos supor que o foguetinho vai sair do ponto 1 e, como ele quer a velocidade mínima, vamos fazer a condição para que ele consiga chegar até o ponto 2, ou seja, até o centro.
Aí você vai perguntar, professor, mas por que até o centro e não até a superfície do outro planeta? Essa é a sacada da questão. Acompanhe. Quando o foguetinho passa do centro, se ele estiver em qualquer posição desse lado direito, perceba que ele vai ter uma força centrífuga empurrando ele para a direita e vai ter uma força resultante gravitacional puxando também ele para a direita. Pela força gravitacional, ele teria um equilíbrio exatamente no centro. Quando o foguete está exatamente no centro, as forças gravitacionais são iguais. Na hora que ele passa um pouquinho para a direita, ele vai ter uma força centrífuga jogando ele para a direita, no caso ela joga para fora da curva, e uma resultante gravitacional, tendo em vista que a distância do foguete ao planeta da direita é menor do que a distância do foguete ao planeta da esquerda. Então perceba que se ele liga os motores para fazer com que ele chegue até o ponto 2 com velocidade nula, do ponto 2 em diante, ele vai sozinho. Você conseguiu perceber? Ele flui naturalmente, ele vai ser acelerado naturalmente até a superfície do planeta 2. Então, muito cuidado quando for procurar essa condição de mínimo. É exatamente quando ele chega até o centro com velocidade nula. Deu para entender isso? Sendo assim, eu vou dizer que a energia mecânica no ponto 1 deve ser igual à energia mecânica no ponto 2. Vamos lá então? Como que eu vou montar a energia então no ponto 1? Eu teria energia cinética. Veja que essa velocidade ela já é relativa ao planeta. A gente está trabalhando no referencial que está girando, tudo bem? Mas a energia potencial gravitacional dos dois planetas, no caso ela é negativa, e eu vou escrever assim. Esta é a energia potencial do foguete em relação ao primeiro planeta, potencial gravitacional. Esta seria a energia potencial gravitacional do foguetinho em relação ao segundo planeta. E não podemos esquecer da energia potencial relacionada à força centrífuga. Ela ficaria da seguinte maneira, menos m, onde m é a massa do foguetinho, ômega ao quadrado vezes, olha a distância que ele está do centro, é a sobre 2 menos r ao quadrado sobre 2. Perceba que a energia cinética no ponto 2 é zero. A energia potencial relacionada à força centrífuga também é zero, então só vai ter a potencial gravitacional. Como ele está exatamente no ponto de simetria, nós vamos colocar menos 2 vezes Gzão, Mzão, Mzinho sobre, olha só a distância, A sobre 2. Tudo bem, pessoal? Até aí a montagem deu tudo certo? Bom, agora é só resolver e extrair a velocidade. Mas antes disso, eu vou pegar este ômega ao quadrado e vou jogar ele exatamente nesta situação. Tudo bem? Acompanhe. Para isso, a gente pode começar cancelando a massa do foguetinho. Então, nós teremos 1 meio de v ao quadrado. Vou repetir este termo eu também repito. Neste caso, a gente substitui ômega ao quadrado por essa expressão. O 2 vai cancelar. Então, nós temos agora esta relação. E do lado direito, nós vamos ter 4, que esse 2 vai multiplicar esse, vezes Gzão, Mzão sobre Azinho, com um sinal negativo na frente. Tudo bem? Bom, isolando então a velocidade, nós vamos ter a seguinte equação. O que você fez aí, professor? Eu joguei todo mundo para o lado direito, consertando os sinais, e passei o 2 que estava debaixo da velocidade, multiplicando. Sendo assim, eu tenho que v ao quadrado é 2 que multiplica g mzão sobre r mais g mzão sobre a menos r mais g mzão ao cubo, que multiplica a sobre 2 menos r ao quadrado, menos 4 gzão mzão sobre a. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse gzão mzão em evidência, e aí a gente tira a raiz, deixando a expressão o mais compacta possível. Observe. Ou seja, nós temos que v é igual a raiz de 2 gzão mzão, que multiplica 1 sobre r mais 1 sobre a menos r, menos 4 sobre a, mais, aqui eu ajustei um pouquinho, veja só, a menos 2r sobre 4a ao cubo, lembrando que isso aqui está ao quadrado, e todo mundo elevado a 1 meio. Bom, olha que questão interessante, né? Mas se você conhece essa técnica, você vai fazer de forma muito rápida. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixa a sua curtida, deixa nos comentários um feedback para eu saber o que foi que você mais achou interessante desse problema ou até mesmo alguma dúvida. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ajuda a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui.
Muitíssimo obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais.